canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. E olha, coloca a barbinha de molho aí, a situação do Vasco no campeonato ainda é delicada e tem jogos importantes hoje que já nos interessam. E você com certeza vai assistir esses jogos, vai dar aquela secada. E por que não fazer também a sua aposta lá na 1xBet? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do primeiro depósito, usando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito até R$ 1.200 e vocês podem apostar na maior casa de apostas do mundo, empresa séria, de confiança, que você vai poder apostar lá com tranquilidade. Eu vou dar dica de alguns jogos que vão acontecer hoje, para vocês poderem apostar. Primeiro, às 4 tem Goiás e Internacional, jogo que muito nos interessa. Depois, às 4 horas também, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E às 9 horas da noite, a rodada finaliza, pelo menos nesse sábado, com Botafogo e Flamengo, tá? Aí quem quiser já apostar hoje para os jogos de amanhã, às 11 tem um jogo que nos interessa com o Grêmio e Cuiabá. Depois a rodada segue com Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Red Bull, Bahia e Vasco às 6h30 e depois América Mineiro e Santos, São Paulo e Curitiba, tá? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Bom, dito isso, galera, vamos agora falar um pouco de campo e bola e da partida entre Vasco e Bahia. Passamos muito a semana discutindo a arbitragem e também a questão de São Januário. Vamos falar um pouquinho de campo e bola. Primeiro, o Payet deve sim viajar com a delegação para Salvador. Hoje, o técnico Ramon Dias vai definir o substituto do Zé Gabriel. Esse é o último treinamento antes da viagem para Salvador. E hoje, a briga está entre Barros e Jair, com Barros correndo à frente e o Jair correndo ali pela lateral, pelo seguinte fato. O Jair, desde que teve um problema no joelho, ele não tem conseguido jogar mais na mesma intensidade. É algo até que me preocupa, porque o Jair era para ser um dos jogadores para comandar esse time do Vasco. Se a gente for pensar em qualidade mesmo, né, propriamente dito, escolher os melhores tecnicamente em termos de carreira, você poderia fazer um tripé com Jair, Praxedes e Paulinho, ou até, se você quiser um primeiro volante de mais pegada e quiser manter o Zé Gabriel ali, você poderia tirar, né, o Praxedes e fazer Paulinho e Jair, um meio campo bastante técnico. O Jair, bem inteiro em forma, ele agrega demais, mas infelizmente ele vem jogando numa rotação mais abaixo. O Barros teve uma cirurgia de artroscopia, ele se lesionou na partida entre Vasco e Flamengo, mas já está recuperado, não atua desde então. E um provável time do Vasco é esse que eu vou narrar com o Payet no banco, tá? Se o Payet começar jogando, seria uma surpresa. O provável time do Vasco é Léo Jardim no gol, Robson na lateral direita, Medel, Léo e Puma e Piton na esquerda, o Barros de primeiro volante ou Jair, dois volantes meia, né? Praxedes e Paulinho, e o tripé de atacante. No comando do ataque, Verratti, de um lado o Serginho, do outro lado o Gabriel Peck, podendo, quem sabe aí, o Orediano voltar ao time, mas a tendência é que seja o time que jogou as duas últimas partidas com Serginho, Peck e no comando do ataque o Verratti, tá bom? Então esse é o provável time do Vasco. Agora sobre Vasco da Gama e Bahia, nós temos um retrospecto horroroso jogando lá em Salvador. Podemos dizer sem medo de errar que o Vasco é saco de pancada do Bahia quando ele joga lá em Salvador. Isso ao longo da história, tá? Não é só recentemente, não. O Vasco é saco de pancada do Bahia lá. Aqui a gente ganha com uma certa frequência, mas se a gente pegar o recorte dos últimos anos, até em São Januário o Bahia começou a ganhar do Vasco. E eu vou trazer para vocês aqui alguns números emblemáticos. Primeiro, o Vasco não ganha do Bahia em Salvador desde 2012, tá? Pelo Campeonato Brasileiro de 2012, à época, o Vasco liderava o Campeonato Brasileiro. Teve um desmanche no meio do campeonato, né? Saiu uma penca de jogador, a galera pedindo seus direitos econômicos aí pelo caminhão de salário atrasado. Houve algumas negociações também no meio do ano. Nós já tínhamos perdido alguns atletas no final de 2011 e eu vou trazer para vocês aqui
o time que o Vasco entrou em campo e não foi na Arena Fonte Nova. Me fugiu até o nome agora do estádio que o Vasco jogou, mas não foi na Fonte Nova. Se você for considerar jogos na Fonte Nova, é ainda pior. Mas olha o time que o Vasco levou a campo, venceu por 2-1 o Bahia e até então ali ainda liderava o Campeonato Brasileiro de 2012, tá? O jogo foi em Pituaçu, tá? Foi em Pituaçu. O time que o Vasco levou a campo foi Fernando Praz, Alan na lateral direita, Renato Silva na zaga e Rodolfo, tá? O Anderson Martins já tinha saído e o Dedé voltava de uma contusão, por isso ele entrou na segunda etapa. Na lateral esquerda o Felipe, o Ramon já tinha saído, o Thiago Feltri foi contratado e às vezes ele era o titular, às vezes o Felipe atuava de lateral. A cabeça da área era Newton e Felipe Bastos, oh meu Deus do céu, o Anderson Costa, volante, já tinha saído, né? Então já tinha Newton e Felipe Bastos. E aí o meio-campo, Juninho Pernambucano e Diego Souza. À época, os times ainda jogavam naquele 4-4-2, com 2 atacantes, Éder Luiz e Alexandro. O Carlos Alberto entrou no segundo tempo na vaga do Diego Souza, né? O Dedé entrou no segundo tempo na vaga do Rodolfo. O Rodolfo veio depois de muito tempo jogando na Rússia para poder substituir a saída do Anderson Martins, e o Thiago Feltri entrou na vaga do Felipe. O técnico era o Cristóvão Borges e os gols do Vasco foram marcados por Diego Souza, 2 dribles lindos e uma cavadinha por cima do goleiro do Bahia, e o outro gol foi marcado por Juninho Pernambucano. O Bahia tinha Marcelo Lomba, Fabinho, Dani Moraes, Tite, Avni, Fael, depois o Ciro, Dionis, Diego, depois o Magno, Gabriel, Lulinha, ex-Corinthians, depois o Júnior, e no ataque Jones. Um time bem ruim, né? Diga-se de passagem, com o treinador Falcão, ele mesmo, né? Seleção brasileira, Rede Roma. Falcão ainda era treinador. E desde então nunca mais o Vasco jogou lá. Venceu lá, desculpa. Inclusive acumula 3-0, tá? Foram 3-0 que o Vasco tomou. 4-3-0 que o Vasco tomou de 2012 para cá, além de algumas outras derrotas. Ano passado na Série B nós perdemos de virada por 2-1, um gol marcado por Bruno Tubarão, e depois o Bahia virou a partida, tá? E se a gente for considerar só a Arena Fonte Nova, o Vasco não ganha lá desde a década de 80. O Romário estava saindo da base do Vasco. Em 88, o Vasco venceu por 3-0 com 3 gols do Romário, tá? Só para vocês terem uma ideia de como o Vasco é freguês. E esse jogo é muito, muito preocupante, porque se a gente perder o jogo pro Bahia, independente de como acabe os outros resultados da rodada, a gente fica a 8 pontos do primeiro time fora da zona. Porque o Bahia e o Santos têm a mesma pontuação. Ah, Diguinho, mas pô, o Bahia ganha, abre, mas não tem um outro time com a pontuação mais baixa, que ele vira o primeiro fora da zona se ele perder. E aí ao invés de ir para 8, vai para 6, 7 pontos, não. Porque o time acima do Bahia é o Goiás com 24. Então ainda que o Bahia perca esse jogo, o Bahia está chegando na pontuação do Goiás. Então, se a gente perder, já saibam, vamos terminar essa rodada a 8 pontos do primeiro time fora da zona, que na minha opinião é algo que praticamente aí já afunda o Vasco de vez nessa luta e esperança contra o rebaixamento. Então, o nosso sonho de se manter na primeira divisão passa muito por o jogo de amanhã. A gente não pode perder sob hipótese alguma esse jogo. No pior dos cenários, um empate. Se vencer, aí ajuda bastante. Mas mesmo assim, se o Santos ganhar o jogo dele, não muda em nada. A gente vai ganhar de novo e a distância da gente para o primeiro time fora da zona permaneceria em 5 pontos. Lembrando que o Santos vai jogar contra o América Mineiro. Apesar do jogo ser na casa do América Mineiro, o América Mineiro não vem entregando muito, né? Ganhou a última rodada, né? Deu uma mini respirada no campeonato, mas vem mal já há bastante tempo, tá? Então não seria nenhum absurdo o Santos conseguir vencer lá não, até porque o Santos nos últimos jogos conseguiu até alguns resultados positivos, tá bom? Então tá feito o registro para vocês aí de como é delicada a situação do Vasco e de como é importante essa partida para domingo. O Bahia não tem seu principal jogador, o Cauli, e o Iago Felipe, jogador aí que entra e sai do time, também tomou o 3º cartão amarelo, tá fora, mas o imbróglio envolvendo Bahia e Sport chegou ao fim e o meia Luciano Juba, que vinha voando no Sport, acabou de ser apresentado no Bahia, inclusive vinha jogando no Sport, vai ser relacionado e deve ir para a partida, tá? Então se eles têm esses 2 jogadores que eles não vão ter à disposição, eles ganham um reforço importante,
é o Luciano Juba, tá? Caminhando para a reta final, galera, gostaria de trazer para vocês aqui o nosso ex-capitão, né, o Léo, cedeu a abraçadeira gentilmente ao Medel, eu ia falar meu Del, ao Medel, né, ele fez uma curtinha com a Vasco TV e ele tocou em alguns assuntos muito importantes. Primeiro, sobre a interdição do estádio de São Januário e também da sua identificação. Muito bonito ouvir o Léo falando, cara, apesar de não ter nenhum ano de Vasco, e olha que ele jogou no São Paulo 4, 5 temporadas, é base do Fluminense, se profissionalizou por lá. Ele já diz que o clube que ele mais se identifica na sua carreira já é o Vasco. Vai ser bem legal você ouvir ele falando sobre isso, ele explica o porquê ele afirma isso. E aí, para finalizar, isso que eu acabei de discutir com vocês, a preocupação desse jogo contra o Bahia, o que esperar e como se preparar para enfrentar o Tricolor de Aço lá na Arena Fonte Nova. Confere. Nos últimos dias tem sido comentado muito torcida não poder frequentar o estádio, não tá podendo ter jogo em São Januário. São 100 anos, quase 100 anos de história. A Barreira tem uma ligação muito forte com o Vasco. Diversas pessoas que moram na Barreira trabalham no Vasco. Então eu não vejo por que não ter jogo lá. Eu vejo porque essa torcida que desde o ano passado que bateu o recorde de público, esse ano também vem nos apoiando, não pode estar no seu estádio vendo os seus jogadores, né? As pessoas que pertencem a esse clube, que têm história nesse clube, utilizá-lo, cara. Agora, depois de quase 100 anos, não poder utilizar o estádio que foi construído pelos torcedores, que tem essa importância tão forte na América Latina, vamos dizer assim, que até uns anos atrás era o maior estádio da América Latina. Então, peraí, a gente para pensar, todo mundo joga no seu estádio, só o Vasco que não pode? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, muitos aqui dentro do Vasco também têm pensado muito sobre isso. Eu acho que é uma decisão, na minha opinião, muito equivocada, né? Acho que qualquer clube tem o direito de utilizar o seu estádio, a torcida tem direito de estar no seu estádio. E como eu falei anteriormente, a Barreira tem uma identificação muito forte com o Vasco. Então isso já é histórico, né? Eu espero que nos próximos dias isso possa mudar. Então, eu até citei a Barreira, né? Eu venho de comunidade e eu falo muito em todas as entrevistas que eu dou, quando eu sou perguntado sobre a minha identificação com o Vasco. É pela história desse clube, é como me abraçaram aqui dentro, é como me receberam aqui dentro. Eu sempre digo, né? Parece que o pouco tempo que eu tenho muitos anos aqui dentro. Eu estou muito feliz aqui, é um clube que eu sempre arrisco dizer que é o que eu mais me identifiquei na minha carreira. E todo mundo que me conhece sabe, quando eu falo as situações, ela sai do coração. Então eu quero aproveitar e agradecer a cada torcedor, ao Vasco, por ter aberto a porta para mim e para minha família. Jogar na Arena Fonte Nova é muito difícil, como qualquer outro jogo no Brasileiro. Eu me importo muito mais no nosso trabalho do que talvez até o adversário. Como que vamos estar, como que estamos preparados para enfrentar um grande adversário, sabe? Porque às vezes a gente se preocupa mais com o adversário e a gente não pode esquecer do trabalho também que está sendo feito aqui. O foco de cada um aqui tem que ser em fazer o melhor, nós, dentro de campo, para depois pensar no adversário, que no Brasileiro qualquer jogo é difícil, seja dentro de casa, seja fora de casa. O brasileiro a gente tem que estar preparado para encarar qualquer adversário. Bom, galera, para finalizar, já que eu tratei de assuntos preocupantes aqui, nosso retrospecto contra o Bahia, né, a importância desse jogo, a tragédia que seria uma derrota, para finalizar, vamos aqui com mais uma notícia preocupante. Nós temos eleições no Vasco agora em novembro e tudo que a gente não quer ouvir nunca mais é judicialização das eleições do Vasco. Pois bem, eu tenho uma notícia para trazer para vocês do Globoesporte.com. Candidatos da presidência do Vasco pedem a impugnação de 233 nomes que constam na lista de aptos a votarem na eleição de novembro. Eu vou ler para vocês a matéria do GE, que está bem curtinha, para vocês entenderem. A oposição do Vasco protocolou na tarde desta sexta-feira na Secretaria de São Januário um pedido de impugnação de 233 nomes da lista de sócios aptos a votarem na eleição do clube. Os pré-candidatos Léo Rodrigues, Pedro Strozenberg alegam haver inconsistências e irregularidades na lista divulgada na última semana. Entre elas, quase 100 nomes que já morreram. Vale destacar que o período para pedidos de impugnação acaba nesta sexta-feira, como foi informado na semana passada.
A partir desse sábado, a Junta de Recursos irá se reunir para avaliar os casos. Vamos aqui a uma aspa do candidato à presidência do Vasco, Leonardo Rodrigues. Apesar das dificuldades impostas pela diretoria e pelo presidente da Assembleia Geral, conseguimos, até o momento, localizar inúmeras inconsistências e irregularidades na lista de sócios. Apresentamos hoje uma impugnação a 233 nomes, dentre os quais encontram-se cerca de 96 mortos. A base de dados apresentadas é confusa e conflitante. Propalaram transparência e tecnicidade, mas entregaram a lista mais obscura e furada da história. Talvez por isso o presidente da Assembleia Geral tenha corrido para convocar a junta logo após a apreensão judicial. O trabalho continua em busca da lisura, transparência e rigidez da eleição. Esse é o compromisso e não mediremos esforços, afirmou o candidato à presidência do Vasco, Leonardo Rodrigues, tá? E aqui vamos a um posicionamento do também candidato à presidência do Vasco, Pedro Strozenberg. Inclusive o Pedro Strozenberg eu já entrevistei há um mês mais ou menos atrás no Futebolaço Podcast. Quem quiser assistir, dá um pulinho lá. E o Léo Rodrigues, a gente tá para marcar agora o episódio dele também. Vamos aqui. Discurso semelhante, falou o Pedro Strozenberg. Aspas para o mesmo. A listagem traz dados que chamam a atenção e preocupam muito, como as pessoas falecidas e sócios sem lastro econômico. O Vasco precisa de um processo eleitoral que resgate a confiança e legitimidade do vascaíno. Essa lista gera ainda mais dúvidas por um Vasco forte e transparente, tá? E aqui vai uma fala do presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, tá? Os recursos da impugnação serão aceitos até às 18 horas desta sexta-feira na Secretaria de São Januário e até às 11h59 por e-mail. Já convoquei o Conselho Fiscal para se reunir neste sábado. Vamos nos reunir e analisar todos os casos. A lista definitiva de sócios só será conhecida após análise da Junta de Recursos, tá? Foi uma fala do presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto de Carvalho. E a matéria finaliza da seguinte forma: além da oposição, o grupo Confraria, da base de apoio de Jorge Salgado, na última eleição, apresentou uma lista com um pedido de impugnação de 25 nomes. Muitos acreditam que a confusão se deu por conta da transferência da base de sócios da SAF para o clube associativo, uma vez que a SAF não quis manter os sócios do clube associativo na mesma base do plano de sócios torcedores e foi necessário fazer uma migração para uma nova plataforma. Na semana passada, o Vasco divulgou os 5.839 associados poderão participar da eleição e abriu o período de uma semana para que fossem feitos pedidos de impugnação. Para analisar esses pedidos, há uma junta de recursos, formada pelo presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho, e por membros do Conselho Fiscal, que vão se reunir para analisar os pedidos de impugnação. A eleição ainda não tem data definida, mas o estudo do clube prevê que ela ocorra na primeira quinzena de novembro. Hoje, a tendência é que a votação seja realizada no dia 11 ou 12 de novembro. A preferência é que ela ocorra em um dia de final de semana que não coincida com o dia de jogo do Vasco. Então tá feito o registro e assim a gente encerra a nossa primeira edição, beleza? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre todos os assuntos que a gente discorreu aqui, tá bom? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu!